Oiê, e aí, boa tarde, como vão vocês? Lembram de mim? Já se fazem 4 anos e meio da última postagem. Para você que não me conhece, eu sou Lilian Gabriel e há alguns anos atrás eu gravei uns vídeos. Se você quiser, depois eu deixo aqui para você rever. E não tinha mais nenhuma intenção, na verdade, de voltar a gravar. Mas, ultimamente, eu tenho ouvido muito depoimento de mulheres casadas com as mesmas dificuldades. E aí você fica se questionando, né? Por que não falar sobre? Eu já faço exatamente 30 anos que me casei. Me casei muito nova, inexperiente, apesar de que eu acho que experiência para casamento ela não existe. A gente vai sendo moldado, né, conforme os anos vão se passando. Ou não, depende de quem quer ser moldado, não é isso? Mas o casamento, principalmente para quem entende que tem um Senhor, né, e que tudo nós devemos a Ele e que existe de fato um manual de instrução para isso, ele é diferente, é diferenciado, né? E, como eu falei, já fazem 30 anos que eu sou casada. Eu tenho exatamente 46, será 47? Às vezes eu me confundo. E meu esposo tem 50 anos. E geralmente os casais dessa faixa etária, as mulheres têm tido as mesmas reclamações, ou os mesmos questionamentos, né? Vamos colocar assim, que eu acho que fica mais leve. De se sentir sobrecarregada com a carga, né, maior sobre os seus ombros. E aí a gente fica se perguntando por quê. Biblicamente, o homem ele é o líder da casa, né? Mas a gente tem visto muito aí se ouvir falar sobre mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que enfrentam barras, mulheres que enfrentam tudo, mulheres que fazem tudo, até mesmo porque a sociedade prega, né, que nós somos iguais, até direitos iguais, nós temos as mesmas capacidades, e de fato nós temos. Só que o fato de ter capacidade não quer dizer que nós precisamos exercer essa capacidade total. E aí se percebe que nós vivenciamos dentro de um casamento, muitas vezes, com homens com 50 anos, né? Homens de 45, de 50, 55 anos, e muitas vezes homens infantis. Nossa, Lili, como assim? E quando eu digo infantis, eu estou falando sobre que eles crescem ou cresceram com um comportamento, com uma visão diferenciada do casamento. Que era, o homem era instruído para que ele mantivesse a casa. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que ser forte o suficiente para trabalhar e sustentar essa casa, ou seja, trazer o pão dentro de casa. Mas sobre todo o resto, não lhe foi instruído. A nós, mulheres, a instrução que recebíamos é que nós teríamos que ser ótimas donas de casa, né? Excelentes no servir, e só. As que foram instruídas, né? Ou as mal instruídas. E aí a gente casa cheia de ilusão. A gente sonha com um casamento de princesa, onde
a lua de mel vai ser perpétua. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que não tem nada disso no relacionamento. Principalmente porque a gente não aprendeu a preservar. E aí a gente casa, nós que aprendemos a cuidar de uma casa, a gente continua a fazer. Até parece que não mudou muita coisa, né? Se você foi criada como eu, numa casa que nós éramos em 12 e a gente tinha que fazer tudo, então manter uma casa organizada não é muito difícil para nós. Mas no relacionamento a dois não é só isso que conta, né? Porque aí você passa a dividir a sua vida com uma outra pessoa, com vivências diferentes, comportamentos diferentes, aprendizados diferentes. E aí você não consegue lidar com isso. E nós mulheres, por sermos sonhadoras demais, e achar que a gente vai conquistar um homem, né, de qualquer maneira. E eu acho que a maior necessidade da mulher é que o homem perceba que ele não pode viver sem ela. Então ela serve em tudo, né? Eu conheço mulheres hoje que até hoje, se não fizer o prato do esposo, ele não come, né? Se ela não escolher a roupa dele, ele não sai. E é exatamente assim que a gente se comporta quando casa. Serve em tudo, né? Você já ouviu aquele falar assim que o marido procura um relógio, não sei onde está, e a mulher fala, está na gaveta. Ele diz, não está. Aí ela vai lá e está na gaveta. Ou seja, ela se sente autossuficiente. Eu sei tudo, eu posso tudo, né? Meu marido depende de mim para tudo. E a expectativa é que quanto mais dependente esse homem seja de nós, mais certeza nós temos que eles nunca vão embora. O problema é que um dia a gente cansa. A gente cansa, os filhos vêm, a carga vai aumentando. E por você fazer tudo por esse homem, ele acaba perdendo a masculinidade, né? Ele deixa de exercer o papel de chefe, ele deixa de exercer o papel de líder e passa a ser só aquele que sustenta a casa. E o mais interessante é que hoje a maioria das mulheres trabalham e elas também têm essa condição de sustentar a casa. E aí é onde os problemas pioram, porque se ela pode sustentar a casa, se ela tem condições para isso, se ela consegue fazer tudo, onde é que o homem entra nessa história? E aí a queixa tem sido, sabe, extensa, de mulheres que não suportam mais o casamento, de mulheres que estão fadigadas, se sentem usadas, somente necessárias, mas não amadas por esses homens. E é muito fácil a gente culpá-los, não é mesmo? Você vai defender eles, esses homens? Sabe o que acontece? Eu entendo que todas as mudanças na nossa vida se faz necessário primeiro reconhecer o nosso próprio erro, as nossas limitações, as nossas dificuldades, e só aí a gente vai entender quais são as dificuldades do outro. O ideal seria que todo homem viesse instruído, bem instruído, qual seria o seu papel no relacionamento. E a mulher também. Mas, como eu falei anteriormente, existe um Senhor sobre nossas vidas. E esse Senhor deixou escrito todo esse manual. O problema é que nós geralmente não lemos, não buscamos entender e só nos recorremos a isso quando o mal já está grande. No meu caso, eu já tenho 30 anos de casado. Se eu tivesse que rever tudo isso hoje, eu teria que rever 30 anos de posicionamentos, de decisões erradas. Ou seja, eu não conseguiria moldar tudo isso de uma hora para outra.
E é exatamente por isso que muitas mulheres desistem. E aí eu pensando nesse assunto, eu falei, vou falar sobre isso. E o nome desse vídeo vai se chamar Puxando o Freio de Mão. Por que puxando o freio de mão? Quando você está na direção de um carro, você geralmente usa o freio do pedal, né? Você está no farol, você vai parar para alguém passar, né? Você geralmente usa o freio do pedal, aquele que é para uma parada rápida, né? É obrigatório, mas é rápido. O freio de mão ele é puxado quando você de fato precisa parar este carro, este veículo. E exatamente, quando a gente se percebe agindo errado ou na posição errada dentro do casamento, não dá para frear aos poucos. Precisa se puxar o freio de mão. E é esse puxar o freio de mão que muitas vezes a gente desiste. Porque a gente precisa de uma decisão drástica, decisiva. E para sustentar essa decisão, precisa ter coragem. Por que precisa ter coragem? Porque é fácil eu reconhecer que estou no posicionamento errado. Eu passei por isso. Né? E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu estava cobrando por esse lugar, mesmo sem ao menos entender de fato o que estava acontecendo. Aí eu falava, eu quero descansar, eu quero ter tempo para mim, eu quero me sentir cuidada, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir desejada, eu quero me sentir frágil. Eu não quero ser a mulher forte. Mas eu não sabia exatamente o porquê, nem por onde começar tudo isso. Até eu me colocar diante de Deus como alguém que gostaria de servi-lo de fato, em obediência. E a gente pensa que isso é uma decisão fácil de ser tomada e ela não é. Quando eu tomei, não é que eu não tomei consciente, mas eu não sabia de fato o que me aguardava. E aos poucos o Senhor foi me moldando nessa obediência, foi me mostrando onde eu teria que mudar as minhas ações. E quando uma certa vez eu achava que já teria avançado muito, essa foi uma das coisas que o Senhor me fez enxergar. Porque como eu posso dizer que estou vivendo em obediência, se dentro do meu casamento eu estou no local, no posicionamento errado? E aí é mais interessante, porque os primeiros anos de casamento, eles são muito difíceis de fato. E os meus, então, foram muito difíceis, né? Então eu estava num auge do meu casamento que para mim estava muito confortável em algumas áreas, né? Porque eu comparava justamente o que eu tinha com o que eu deixei de ter no início. Ou seja, o casamento que eu tinha era muito melhor do que aquele casamento que eu tinha no início. Então, na minha concepção, estava bom. E aí eu começo a perceber diante da Bíblia que não, estava errado. Uma vez eu ouvi uma filha falar assim, você é o step, você é a coluna dessa casa. Eu falei, opa, parece ser bom ouvir isso, mas está errado. E eu não podia me conformar com isso. Então logo eu tratei de parar para analisar essa questão. E aí eu fui percebendo que de fato as coisas não iam tão bem como para mim parecia. Porque não há brigas. Você sabe que eu acho que brigas é um tempero às vezes para o casamento?
Porque é muito complicado. Quando você para de gostar de alguém, a primeira coisa que acaba são as confusões. Porque você não tem sentimento nenhum, então por que discutir? Então, primeiro, se você não está se sentindo desconfortável em nada, né? Se você não está doendo nada na relação, peraí, você parou de amadurecer, você estagnou. Porque viver é viver em angústia. Geralmente a gente foge disso. Mas as pessoas fortes são pessoas que amam viver em problemas, viver com problemas. Porque são eles que nos fazem crescer, são eles que nos fazem amadurecer. Não dá para viver sem eles. E quando você ama esses problemas, automaticamente você é uma pessoa que se autoconstrói, que não é determinante, que não está pronta nunca, está sempre em evolução. Então eu me deparei com uma verdade bíblica que não era a minha verdade. E aí Deus começou a me cobrar sobre isso. E aí eu falei, pronto, se eu estou no lugar errado, eu tenho que retornar para o meu lugar. Mas não parece fácil, né? Ou parece? Você que é dona de casa, já fez faxina? Quando você vai fazer uma faxina em casa que você quer tudo limpinho, cheirosinho, organizado, qual é o primeiro momento, o que é que você faz? Desorganiza. Tira tudo do local. Fica aquele em torno de você, aquela bagunça, aquela desordem, até você limpar, separar, organizar de novo. Não é assim? Pois é. Na vida é a mesma coisa. E foi isso que aconteceu quando eu resolvi puxar o freio de mão. Desorganizou tudo. E aí algumas vezes você vai pensar assim, mas por que eu mexi nisso se estava tão bem? Porque você decidiu amar primeiro a Cristo. Porque eu decidi ser obediente a Ele. E não estava bem. E aí a gente se pergunta por que muitas coisas não dão certo na nossa vida. Por que a gente não evolui? Por que a gente não sai do mesmo lugar? Porque parece que a gente vive em ciclos. Porque você não está vivendo de acordo com a palavra. E se não está de acordo com a palavra, não tem como fluir. Senão Deus seria mentiroso. Então se faz necessário que a gente se coloque nesse lugar. No lugar que Deus nos deixou. E você sabia que Ele é confortável? Difícil é você retornar para lá. Difícil é você entender qual é este lugar. Mas Ele colocou nós, mulheres, num lugar confortável. O lugar de frágil. O lugar de ser cuidada. Ele diz, marido, amai vossas mulheres, como eu amo a igreja. Você já imaginou? No dia que você se sentir amada pelo seu esposo, como Cristo ama a igreja, você não vai sentir necessidade de mais nada nessa vida. Você vai ser completa. Mas Lília, como eu faço isso? Dá uma olhada nas escrituras. Dá uma olhada no seu casamento. Porque às vezes nós estamos brigando com os homens, pedindo para que eles sejam mais maduros, sejam líderes, sejam homens responsáveis que resolvam as questões que a gente não quer resolver. Não é só falando de conta, não é só falando de mantimento. A gente precisa muito mais do que isso. Principalmente se nós temos filhos, homem com autoridade. Os nossos filhos precisam de homem que tenha autoridade. Que saibam de fato ser os pais excelentes que nossos filhos vão precisar. Mas, enquanto nós o culpamos, esquecemos que fomos nós que colocamos isso nesses lugares. Toda vez que você fizer algo, que você demonstrar que você sabe mais, que você pode mais do que seu marido, você está construindo um homem banana, um homem sem atitude. Então essa culpa é dele? Sim, mas também é sua.
Então, se eu posso deixar um conselho para você hoje, se coloque no seu lugar. Entenda qual é o seu lugar. O lugar para que você foi chamada para servir de fato. E goze da fragilidade que Deus te deixou. Seja amada, seja cobiçada, seja protegida. Esse lugar é muito mais confortável. Mas eu estaria mentindo para você se eu dissesse que para chegar nesse ponto, você não vai ter dificuldades. Vai doer. Vai machucar. Se você é sanguínea como eu, acostumada a dizer o que fazer, faça assim, faça assado, nós vamos fazer, eu resolvo, eu decido, você vai sofrer, garota. Mas se você estiver disposta a viver para o reino e de acordo com o reino, a recompensa virá. Sim, ela virá. E você vai deixar de sofrer. Uma coisa é certa. Tudo isso é passageiro. E você vai se colocar na posição e automaticamente você vai colher os benefícios, você vai colher os frutos de se posicionar. Mas sim, se você continuar, se você decidir que vai continuar no lugar que está, mesmo errando, porque está mais confortável mandar, porque está mais confortável decidir, porque ele não decide mesmo, porque ele não faz mesmo, porque se eu deixar ele fazer a casa cai. Eu também já falei isso. É ilusão. É ilusão. Vai dar trabalho. Vai ter, muitas vezes, vontade de voltar atrás. Você vai se sentir muitas vezes impulsionado a desistir. Mas eu te digo com clareza, vale a pena a persistência. Vale a pena tomar o seu lugar de mulher cuidada e devolver ao seu marido o lugar de líder, o lugar de homem, o lugar de cabeça. E assim, vamos estar de fato fazendo a vontade de Deus. E não tem como dar errado fazendo a vontade dele. Fica aí o meu alerta. Dá uma olhada no seu casamento. Veja como ele está. Saia da mesmice. Veja se está doendo. Porque se não está doendo, tem alguma coisa errada. E se você que vai começar agora, se você está planejando casar, olha para esses detalhes antes de você entrar no casamento. Se você já entrou, reveja agora, enquanto ainda é cedo. E se posicione. Nós temos um chamado. E nós não somos iguais às mulheres lá fora. Nós somos diferenciadas. Nós somos diferenciadas. Nós não viemos para tomar lugar de ninguém. Nós não viemos para demonstrar, para mostrar para ninguém que somos melhores. Para levantar uma bandeira de que nós queremos direitos iguais. Nós temos os nossos direitos. E o nosso pai, quando nos formou, sabia o que era melhor para nós. Então, se você quer atitudes diferentes do seu marido, se você busca por mudança, mude você primeiro. Mude o teu comportamento. Saia dessa posição. Mesmo que ela te machuque. Te garanto que vale a pena.